Glória a Jesus. Eu convido aqui hoje, com muita honra, com muita alegria, o pastor Joaquim Cantagalli, para ministrar aos nossos corações. Aplauda o Senhor. É uma alegria, ele que tem mentoreado os nossos pastores por tantos anos, e agora aqui também nós temos essa alegria, né, pastor, de tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Ou paz e graça. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado, o que você precisa, eu também. Queridos, é uma honra poder falar para vocês agora de manhã, porque as últimas 2 vezes eu falei para o pessoal da noite. Eu vou estar hoje à noite também e não vou repetir as palavras que vou falar aqui. Então, se você quiser, volte à noite, 5 horas, 7 horas, a gente vai estar por aqui, tá bom? Eu gostaria de dizer que eu me sinto em casa quando eu estou com vocês. A maneira como vocês me recebem e a maneira como vocês têm fome pela palavra. E eu tenho certeza que aquilo que o Espírito de Deus falará conosco essa manhã será algo para... não é algo novo, é uma palavra bem simples mesmo, que o Senhor colocou no meu coração. Mas são das coisas simples que Deus acaba fazendo grandes coisas. É da água que Ele pode transformar em vinho. Não se esqueça disso daí. Amados, eu trago um abraço da minha esposa, pastora Selma. E antes de continuar, eu quero orar com vocês, pelos pastores de vocês. Eles estão na África, do outro lado. Até que não está, pelo Senado, não está muito longe, não. Mas está bem longe. É outra cultura. E como vocês mesmos os enviaram, o nome da igreja diz, vocês os mandaram para profetizar aquele povo tão sofrido. E aqui não é tão sofrido apenas com falta de alguma coisa, mas também abusados pelo governo que tem. Nisso nós estamos empatados, mas, infelizmente, né? Mas podemos ir com uma palavra de fé, de ânimo, de esperança. Eu tenho certeza que esse seminário lá foi uma grande bênção, e seus pastores estarão falando para vocês sobre ele. Então, eu gostaria que você ficasse de pé, se colocasse de pé. Amados, eu falei há algum tempo aqui atrás sobre a igreja que ora, e mostrei quem é a igreja que ora. Eu não sei quantos estavam no dia, não vou repetir aqui agora, mas eu gostaria muito que cada um aqui agora se colocasse no lugar, deixar o conforto da casa. Sabe, às vezes você acha que é chique, entre aspas aqui, eu não gosto de fazer assim, mas já fiz. Você sair e ir para qualquer outro lugar do mundo, né? Dinamarca, igual fui, Japão, que eu devo ir voltar agora mês que vem, Angola. Deixe-me dizer uma coisa para você: quando você vê o sofrimento do seu irmão, isso te abala. Quando você vê a necessidade, sabe, alguns vão para passear, alguns vão para colocar no currículo. Seus pastores foram trabalhar para o Senhor. Eles não foram para passear. Eu tenho certeza que tanto a pastora Fernanda quanto o pastor Emerson, o coração deles deve estar feliz por terem ido, mas dolorido pelo que viram. Porque poderia ser aqui. Vamos orar por eles. Para que o Senhor possa, com aquilo que eles viram, voltando, eles possam ver uma maneira de abençoar lá, realmente abençoar. Não apenas colocar no currículo, fui aqui, fui ali, fui acolá, e o que você fez? Porque a Bíblia, eu quero que você lembre de uma coisa, olha para mim por um minuto. A palavra de Deus é assim, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Fazendo o quê? Fazendo com que aonde ele fosse, ele fazia o bem. E isso tem que ser conosco também. A unção não é para dentro da igreja, a unção é para ser derramada lá fora. Seus pastores estão lá, seus pastores são vocês.
Levante a sua mão direita. Eu levantei a esquerda, mas é para levantar a direita. E peça por eles. Que Deus fale com eles, que Deus dê uma palavra, porque o evento lá já acabou. Mas peça que Deus fale com eles, o que fazer, porque isso virá a vocês. E vocês profetizarão a África agora também. Não apenas sabendo que lá tem criança que está morrendo, que tem criança que está com a barriga grande por causa de verme. Não. O que podemos fazer para que aquele lugar possa exalar o bom cheiro de Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor abriu a porta para que o pastor Emerson e a pastora Fernanda estivessem representando ali a tua igreja, a igreja profetizando as nações, mais do que isso, a igreja brasileira ali, Senhor, lembrando que a nossa origem é ali começou o Brasil, dali veio o Brasil. Senhor, em nome de Cristo, que o Senhor esteja com eles, guarda-os nessa volta, Pai, livra-os de todo mal, livra-os, Senhor, de toda seta, e eu declaro que toda arma forjada contra eles não prevalecerá, Senhor, e que eles possam voltar com uma visão ampliada de como fazer, de como alcançar, e passar isto à igreja brasileira, para que a igreja brasileira possa chegar na África, possa chegar na Ásia, possa chegar na Oceania, possa chegar na América, e na Europa, com a mensagem sobre o Senhor Jesus Cristo, trazendo um avivamento, trazendo, Senhor, um novo estilo de vida. É o que eu te peço, Senhor. E quando a igreja ora pelos seus pastores, Senhor, a comunhão, a alegria nos céus, e o Senhor envia a sua bênção, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar em seu lugar. Eu vou tentar ver se é possível, eu não sei, eu acredito que não vai dar tempo de eu fazer uma oração específica no final, mas eu acredito que não vai dar agora pela manhã. Mas deixe-me fazer um pedido a vocês. Hoje à noite, talvez no segundo culto, eu vou tentar fazer no primeiro, mas o mais certo é no segundo culto. Eu vou fazer uma introdução a uma palavra que eu sei que vocês ainda não ouviram. É lógico que quando você faz uma introdução, você começa a falar de alguma coisa. O entendimento aumenta, não é completo, mas aumenta. Então, fica aqui o meu convite para vocês e você que está vendo aí pela internet. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler 2 textos. Novamente, quero dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui. Os pastores, quero dizer a vocês, os pastores, os líderes da igreja, que estar com vocês aqui sempre é uma bênção. Não me considero maior do que nenhum de vocês, pelo contrário, me considero um de vocês e menor do que vocês. Muito obrigado pelo carinho, pastores, muito obrigado mesmo. E espero estar à altura daquilo que vocês têm feito nesse lugar. Amados, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo, nós vamos abrir Mateus, vai ficar facinho hoje, porque é só Mateus que eu vou falar. Então, bom, eu vou falar, o Espírito Santo pode falar algumas outras coisas, aí vocês me conhecem. Vamos lá, Mateus capítulo 15. Jesus vai colocar um princípio. Na verdade, quando você lê um livro chamado Talmud, isso é parte de um ditado popular daquela época. E às vezes, quando você trabalha com ditados, sempre é uma base de... É uma maneira simples de você dizer uma verdade. Mas nós vamos ver aqui algo, e nós vamos ver a diferença do que eu vou ler aqui para quando nós andamos com Jesus. Porque o papel da igreja, basicamente, tem se perdido com o tempo. Com o tempo, a igreja acabou se transformando numa religião, mais uma. Hoje são cristãos, muçulmanos, budistas, que são as principais igrejas ou religiões que estão no Brasil.
A questão é que Jesus está procurando discípulos, não religiosos. E a facilidade, eu não vou contar aqui porque não vem ao caso aqui agora, uma experiência que eu tive, a facilidade de quando você passa para alguém que quer a Deus, mas transforma isso numa religião. A graça de Deus nos dá a liberdade de vivermos fora. Eu não disse fora da igreja, eu disse fora da religião. Eu vinha para cá e eu não estou fazendo nenhuma crítica, digo isso aos que estão assistindo pela internet, não é uma crítica, porque cada um segue, cada um anda com a fé que tem. Mas ontem, quando vinha para cá, parte de alguns estudos que eu estou fazendo, aí tem lá, não tem nada a ver, mas no sábado você pode colocar a toalha 8 centímetros acima de tal lugar. Se tiver 8, se não tiver 8 centímetros, Deus não aceita. Bom, deixe-me dizer algo para você. Eu não vou criticar isso. Eles vivem com isso, que Deus os abençoe. Mas daí a importância de nós conhecermos a verdade, Cristo Jesus. Cristo Jesus, se está 8 centímetros para cá ou 3 para cá, não é importante. Se ele está dentro do seu coração, é o que faz a diferença, é o que muda a nossa vida. Então vamos lá, vamos ver aqui Mateus capítulo 15, verso 14. Começa com deixai-os, vamos lá? Podemos falar juntos, pelo menos essa primeira. Mais alto, vírgula, é francês. Vamos lá. Deixai-os, vírgula, são condutores cegos. Ponto. Ora, se um cego guiar, ambos cairão na cova, no buraco. Vamos falar de novo? Ambos cairão na cova ou num buraco. Volta Mateus capítulo 9. Mateus 9 é um versículo, é um capítulo interessante, porque Mateus 9 começa falando sobre há muitas curas ali. Se você começar desde o primeiro versículo, que eu não vou fazer, você vai ver Jesus curando, e aqui há tantas curas, e há um link com o texto que eu vou ler para vocês, só que eu não vou fazer isso agora, porque o que o Espírito colocou no meu coração nos leva a um outro lugar. Então vamos lá, bem um pouquinho mais à frente, nós vamos encontrar o que o Senhor Jesus vai estar fazendo. Aqui o capítulo 9 praticamente todo é ele estando, são milagres de Jesus. Ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Para quem não conhece, é só ler que você vai estar aqui. Eu aconselho você a ler o capítulo todo. Mas veja bem, depois que ele vai curar muita gente, eu vou falar isso de novo. Depois que ele vai curar muita gente, e eu quero dizer que ele vai fazer isso nessa manhã, seja o que for, e você que está assistindo pela internet, a você também. O problema é que muitos de nós, com o tempo passa, né? O tempo muda, o tempo, né? Poupança, Bamerindos, né? Não sei quem é dessa época, só que não continua nada, não continua numa boa coisa nenhuma. Veja bem, versículo, ele acaba de ressuscitar uma menina. Eu já falei sobre isso aqui, não para vocês, num outro culto, mas eu já falei sobre isso aqui. Eu não vou repetir, eu até gostaria, mas eu não vou repetir isso aqui. Versículo 27, versículo 26. Espalhou-se aquela notícia. Que notícia?
que ele tinha ressuscitado a filha de Jairo. Aqui não vai dizer por toda a região, aqui está dizendo por todo o país. Preste atenção, não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia Instagram, não havia nada disso, não havia internet. A rapidez com que aquela notícia estava ao norte, e a Bíblia vai dizer que a notícia se espalhou como? Por todo o país. Isso é evangelho. Hoje eu fico incomodado que qualquer probleminha que acontece na igreja se espalha em todo o país. Se um pastor tropeça e cai, aí é rapidez. Se apareceu na lista lá do Janô lá e fica desesperado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos portadores de boas novas. Boas novas, boas novas. Nós, sabe, alguns de nós vivem a vida amargurada, depressiva, porque não consegue viver dessa maneira, espalhando boas notícias. A palavra evangelho ou evangelios no grego significa boas notícias. Ou seja, acho que os jornais, os meios de comunicação nunca ganharam tanto com má notícia. A tendência hoje é só má notícia. Você pode ver o jornal, qualquer jornal, começa com má notícia, vai no má notícia, pá, e às vezes se o seu time perdeu também, vai lá má notícia, e aí você fica mais chateado ainda. No finalzinho, eles colocam alguma coisa e... Boa noite. Você ouve que o mundo está caindo, que você pode perder o trabalho, que não sei o que mais nada, e depois dá boa noite para o camarada. Podia aproveitar da boa noite e dar um lelexotan para ele de uma vez, que aí ele vai dormir tranquilo. Não é à toa que as pessoas estão vivendo hoje debaixo de depressão, porque vivem debaixo de más notícias, mas nós não. Eu quero que você entenda algo. Deus não desistiu de nenhum de nós, não interessa o que você tenha feito. Deus não desistiu. Então, você é uma boa notícia. Deus, através de você, tem uma boa notícia. Nós não vivemos da fofoquinha dos outros. O pior é que, infelizmente, tem muito púlpito hoje em dia sendo usado só para dar má notícia. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus ama você, não interessa o que você fez, Ele continua te amando. Não interessa o que o diabo preparou para você, Deus já tem a libertação para você. Isso é boa notícia. Não interessa que pareça que o seu casamento está acabando, Deus vai restituir, porque é boa notícia. Sabe, alguns de nós não entendemos isso, e queremos viver de que maneira? Com as más notícias lá de fora. E às vezes, como a igreja evangélica cresceu no Brasil, eu fico bobo. Tirando as músicas, e algumas são más notícias também, desculpe-me. Algumas músicas que nós cantamos, ou que pelo menos que alguns cantam, são más notícias. Porque eu quero dizer uma coisa, Deus já preparou a tua vitória. Você não vai pegar Deus com nenhuma, Senhor, eu estou com isso aqui, Deus sabe que você tem. E Ele já preparou em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo, Ele já preparou, Cristo já veio, morreu, ressuscitou, reina, aleluia, preste atenção, e está em mim e em você. Agora, o país inteiro está sabendo, está entre nós alguém que o quê? Pode ressuscitar mortos. Alguém que o pai da menina era contra ele, no entanto ele foi lá e ressuscitou a menina. Se você acha que Jesus está contra você, se engana. Aqueles braços abertos na cruz, aleluia, estão abertos até hoje para você.
Ele diz: de aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então não ache você que Deus virou as costas para você, pelo contrário, Cristo está olhando para você. Agora, olha para você esse texto, vamos ver esse texto. Como eu disse, a palavra é bem simples, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Então, de acordo com o que nós lemos aqui, a notícia, o que se espalhou por onde? Por todo o país. Verso 27. E saindo dali, daquela região que ele havia, o que? Curado a menina, ressuscitado a menina. Interessante. Seguiram-no 2 cegos. Quem pode repetir comigo? Seguiram-no. Mais alto, gente. Se vocês vão para profetizar as nações estão por aí. Você tem que falar mais alto. Vamos lá. Seguiram-no. Preste atenção. Esse texto você só vai achar aqui. Não tem nada a ver com Jericó, que Jericó, Mateus vai falar que são 2, Marcos fala que é 1. Tá. Não há contradição, um dia eu mostro isso para vocês. Mas aqui só tem essa, todos os evangelhos só fala nesse pedaço. Saindo dali, ou seja, ali estavam, do lado do milagre do outro, tinha gente precisando de milagre. Quem já recebeu uma bênção aqui? Do seu lado tem alguém precisando. Lá na sua rua tem alguém precisando. Lá no seu apartamento, no seu prédio, tem alguém precisando. Perto da sua casa tem alguém precisando. Quando os cegos, eles eram cegos, não surdos, eles ouviram isso. Eles o quê? Ouviram o que tinha acontecido. Começaram a seguir. E o mais interessante, eles começaram a dizer: tem compaixão de nós, filho de Davi. Preste atenção, porque nem todo mundo chamava Jesus de filho de Davi, mas você vai encontrar cegos chamando Jesus de filho de Davi. Eu não vou explicar tudo, eu vou fazer apenas uma colocação. Olha para mim, por gentileza, e eu quero que você preste atenção nisso. A palavra filho, a expressão filho de Davi, tem um entendimento. Davi foi um rei. Nós vivemos numa república e não sabemos o que é um rei. Mas e até mesmo em outros países hoje, se mantém realeza como uma forma para se lembrar o passado. Mas quando a monarquia era a monarquia mesmo, era papel do rei prover saúde. Você não entendeu, vou falar de novo. Era papel do rei. A nossa Constituição diz que nós, o povo, o governo, através do povo, tem que produzir, ou seja, cobrir todo mundo com saúde, mas não é possível fazer isso. Agora, o rei, ele era obrigado, e naquela época não era fácil. Não era mandar vir um remédio dos Estados Unidos, ou da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, não. Então, quando ele clamava, filho de Davi, ele dizia: eu sei que tu és rei, e eu sei que tu tens a provisão, porque eu preciso. Quantos creem nisso nessa manhã? Eu sei que tu tens a provisão para aquilo que eu preciso. Levante a sua mão bem alto. Agora preste atenção no que vai acontecer aqui. Jesus não responde a eles. Desde o início do capítulo, e depois no versículo seguinte que eu vou ler também, Jesus vai fazendo.
quem vai precisando, vai recebendo, mas ele é duro com aqueles dois cegos. O pai da menina disse: vem na minha casa. Ele foi. A mulher tocou em Jesus, foi curada. Vai, filha, tua fé te salvou. Mas aqueles cegos começam a clamar: tem misericórdia, filho de Davi. E era uma honra. Eles estão conhecendo que Jesus era o quê? Rei. O que Jesus é para você? Um supermercado, faz tudo, ou ele governa a sua vida? Aqueles homens estão dizendo: nós não podemos ver, mas tu governas a nossa vida. Ou seja, quando alguém chega com um pedido de reverência, Jesus não ouve. Vou falar de novo. Leia aí. Eles foram seguindo. E aqui nós vamos ter uma resposta para muita coisa. Por isso que eu disse que a palavra era bem simples. Mas é uma resposta que pode mudar a sua vida para sempre, se você entender. Veja bem. E eles foram andando, até chegar à casa de Jesus. Preste atenção, algumas pessoas dizem que ele já estava em Cafarnaum. Biblicamente eu posso mostrar para vocês que ele não estava em Cafarnaum. Agora, se eu pedir a você que ande comigo 2 quilômetros, eu não vou muito longe, 2 quilômetros, você vem comigo. Mas se você é cego, andar 2 quilômetros pedindo a mesma coisa. Outra coisa, o que Jesus falou lá na frente? Se um cego, nós lemos aqui, guia outro cego, aonde eles vão? Cair no buraco. Só que esses 2 cegos estão seguindo Jesus. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Esses 2 cegos, eles não estão, um cego guiando o outro. Os 2 estão sendo guiados. Agora, guiados como assim se eles, Jesus não disse, vem, ou então vai para a rua tal, número tal, que eu vou estar lá. Não! Preste atenção, eu quero que você ouça comigo. O que você conhece de Jesus? Os milagres? O que você conhece dele? A maior parte de nós, quando ouve alguma coisa que é de Jesus, a gente fala: o que está acontecendo? Você acabou de orar. Às vezes Deus fala com você de uma maneira diferente, você fala: meu Deus, é dos nossos ou é dos deles? Aqueles homens cegos, eles não tinham problema nos olhos, eles não viam um pouquinho, eles eram cegos. Eu quero pedir a você, como um cego segue alguém? Ele não segue pelos olhos, ele segue pelo... Então, se você ouve a minha palavra e você a obedece, glória a Deus. Veja bem, agora, aqueles cegos estão ensinando para mim e para você algo grande. O quê? Que se você segue um cego, mas quando você segue Jesus, você tem que prestar atenção nos passos. Não tinha asfalto.
não tinha paralelepípedo, era poeira. Mas à medida, naquele filme Paixão, do Mel Gibson, tem um momento que ele vai andando, ele bate o pé e levanta poeira. Se lembram quando ele fala, quando você sair daquela cidade, por isso que eles usavam sandálias, eles não tinham sapatos. Então, quando eles batiam o pé, bate o pé e levanta a poeira vai ser testemunha deles. A mesma poeira que é testemunha daqueles que não ouviram, é testemunha daqueles que estão ouvindo. Você não entendeu? Eu vou falar de novo, preste atenção. O que aqueles dois cegos... Bom, eu sou cego e você é cego também. Vamos seguir a ele. Como? Eles pararam de ouvir o que os outros estavam falando. Eles tinham que prestar atenção. Presta atenção. Outra coisa sensacional, tinha outras pessoas com Jesus, mas eles sabiam o quê? Como ele pisava. Quando você começa a ter comunhão com Jesus, você não o conhece porque ele tem aquele cabelo, aquele é um quadro do século XIII, aquele cabelo pesado, lindo, aqueles olhos que você fica, se não fosse Jesus. Sabe, não é isso que ele quer que você veja dele. É que são detalhes que ele tem que nós não conhecemos e precisamos aprender a conhecer. Muitos de nós dizemos, eu conheço Jesus porque ele está dentro de mim. Se ele está dentro de você, por que tantas coisas que eram para serem feitas que você deveria fazer, você não faz? Por que tanta gente que está dentro de igrejas divide igreja? Por que tanta gente, de vez de estar ouvindo o pastor, está brigando com o pastor? Por quê? Está ouvindo os outros. E eu vim fazer um desafio a você, para você não cair no buraco. Aprender a ouvir o quê? Os passos. Alguém vai dizer, esse pastor é doido. Sou mesmo. Sou mesmo. Sabe por quê? Quando você é apaixonado por Jesus. Quem que tem filhos? Se você conhece o choro do seu filho, se colocar 100 crianças juntas, e seu filho chorar pequeno, você sabe que é ele. Há coisas imperceptíveis aos olhos, mas que são perceptíveis ao coração. Quando aqueles cegos dispuseram a seguir a Jesus, eles não conseguiam ver Jesus como a maior parte de nós, mas eles conseguiam o quê? A maneira dele pisar, porque ninguém pisa igual ninguém. Vou falar de novo. Eu estou com uma dificuldade para pisar no meu pé e um probleminha no joelho. Pegando onda. Morando numa cidade que não tem praia. Mas eu aprendi a pegar onda. A prancha no final pegou no joelho, tirou o joelho fora do lugar. Mas vai voltar para o lugar e eu vou voltar a pegar onda. Bom, voltando ao normal. Cada um de nós tem uma pisada. Tem um jeito de pisar. A minha casa tem 2 andares. A minha irmã, hoje a casa está uma casa grande, mas meus filhos já casaram. A gente está lá por causa dos netos. Porque é uma festa só, são 7 netos, então você imagina quando junta todo mundo. E um é pequenininho, ano que vem vai ter os 7 para valer. 2 ainda são pequenininhos, 2 ainda dependem do braço, a Radassa e o Ciro. Os outros não. Quando eu levanto de madrugada, a minha irmã normalmente ela não dorme de madrugada. Ela sabe diferenciar entre os meus passos e quando é a minha esposa que está andando. Mas é lógico. Olha o tamanho do senhor, olha o tamanho da esposa do senhor. Não é isso.
é que eu vou devagarzinho para não acordar ela. E ainda assim ela sabe que sou eu. Ela diz para mim, ela me chama de Kim Kim. Amanhã minha mãe estaria fazendo 88 anos. Ela morreu dia 14 de junho de 2014. Quando a gente aprende a amar alguém, você aprende a ouvir até os detalhes mais, entre aspas, insignificativos para os outros, mas que para você tem valor. Quantas vezes Deus quer te acordar de madrugada e você fala, estou com sono, eu acordei aqui, porque eu não sei o que está acontecendo que eu perdi meu sono. Quantas vezes já você perguntou, Senhor, é o Senhor que está me chamando? Até você acostumar a saber que é Ele que te chamou? Isso se chama comunhão. A gente está acostumado a ver coisa grande, mas Deus não começa com coisa grande, Deus começa com coisa pequena. Aqueles cegos aprenderam a ouvir o quê? Por que eles conseguiram? E continuaram clamando. Os outros conversando, mas eles sabiam que eles estavam aonde? Atrás de Jesus. A Bíblia não diz, alguém pegou o braço de um e pegou o braço de outro, vão levar para onde se Jesus não respondeu eles? Se Jesus deixou eles para trás? E aqui está o desafio para mim e para você. Quantas vezes você sabe o que o pastor fulano faz, você sabe o que tem um livro novo na praça, vamos lá comprar para ouvir o que Deus tem. Eu quero ver você sozinho, você e a poeira, você e o silêncio, aprender a ouvir a grandeza do seu Deus, o poder do seu Deus. Sabe, quando isso acontecer, você não vai ter dúvidas que foi Ele que falou com você. Nós procuramos hoje quem é o pastor da moda, quem é o profeta da moda, e esquecemos de ouvir o bater do coração de Jesus. Senhor, permita, não apenas que eu te veja, mas que eu, até quando o Senhor abrir a boca, antes do Senhor falar, eu quero saber que foi o Senhor, é Jesus. Esses dias, quando a pessoa quer fazer alguma coisa errada, me desculpem. Aí ela vai lá, chora meia hora e fala assim, Deus falou comigo. Vou tomar pedrada aqui e eu tenho certeza que vocês vão pedir para o pastor Emerson, para a pastora Fernanda não me trazerem mais, mas eu amo vocês. Deus falou comigo, pastor, pastora. E às vezes você está ouvindo a dor do seu coração. A dor do seu coração é fácil de ouvir. A mágoa do seu coração é fácil de ouvir. O desespero do seu coração é fácil de ouvir. O problema dos outros é fácil de ouvir e de ver. Eu estou fazendo um desafio a todos vocês, inclusive os da internet, a ouvirmos Jesus em coisas que só quem não vê é capaz de saber, foi Ele. É Ele, ainda que você não veja. Eu fiquei sabendo que uma irmã, eu não vou entrar em detalhes, eu não estou, por favor, eu não estou julgando mérito, eu não estou falando nada aqui. Simplesmente alguém que é cristão e decidiu viver uma vida, tipo assim, o meu evangelho segundo eu mesmo. Você conhece muito de gente aí que faz esse tipo de coisa. Fica decepcionado com a igreja, tem gente que não sabe se vai servir o dinheiro ou a igreja, e papapá, então Deus falou comigo para mim ir para cá mesmo, e para me largar a igreja. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas você conhece gente assim. Gente que simplesmente do nada tira, eu vou viver desse jeito. Deus falou comigo. Depois, você olha de 6 meses, a pessoa está com a cara quebrada.
não vou falar nome de igreja nem nada, porque o problema aqui não é nome de igreja. O problema não é o nome da igreja, o problema somos nós. Tá? Tem alguns anos isso. A irmã era separada, foi para uma determinada igreja e o marido dela era desviado. E ela falou, Deus falou que ele vai se converter e voltar para mim. E ela acabava com o marido. Meu amado, Deus está fazendo o trabalho dele, ou você está trabalhando contra Deus. Tem muita gente que faz isso. Aí chega um dia, telefone, toca em casa, na época de telefone fixo ainda. Pastor, o senhor pode fazer, a irmã, a filha dela eu conhecia, meu pai morreu. O senhor pode vir fazer o ofício fúnebre? Eu falei, vou, com o maior prazer e tal. Prazer sim. Cheguei lá, e a mãe dela lá. E eu sabia que ela tinha falado, que Deus tinha falado, que ele ia se converter, e ele morreu sem estar convertido. Que ela queria voltar para casa. Não, porque Deus mudou de ideia. Lá, na hora, depois que eu terminei de falar assim, quero dizer a todos aqui que Deus mudou de ideia e resolveu levá-lo. Que Deus é esse que fica mudando de ideia? A Bíblia fala que nele não há sombra nem variação. Deus fala pouco porque aquilo que ele fala permanece. E alguns de nós desaprendeu, a gente pega sinaizinhos nossos mesmos para falar que são de Deus. Eu não estou fazendo crítica aqui não, eu estou apenas pedindo a você que pelo amor de Deus, aprenda a ouvir o som da poeira dos passos de Jesus. É a única maneira de você não cair numa cova. Eles seguiram a Jesus. Se você quiser falar 200 metros, 300 metros, 2 quilômetros, 3 quilômetros, que deveria ser mais ou menos por isso que eles andaram. Falando a mesma coisa, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, ou misericórdia de nós. 2 cegos. O que Jesus fala lá na frente? Que um cego não pode guiar outro cego, mas nenhum dos 2 cegos estavam sendo guiados um pelo outro, eles estavam sendo guiados pela fé. E a Bíblia fala que o justo não anda por vista, o justo anda pela fé. Fé é uma maneira de você ver, não com os olhos físicos, mas com os olhos do Espírito. Por isso que nessa manhã eu estou aqui para dizer a você que um cego, se você está seguindo um cego, você vai para o buraco. Mas quando você aprende a ouvir os sons do Espírito, os sons e o mover de Deus. Jesus fala sobre o Espírito da seguinte maneira: o vento sopra para onde quer. Cabe, o problema não é o vento, a questão é que eu e você temos que ficar atentos, e nós não ficamos. Nós ficamos atentos aos nossos problemas, e eles estão, agora, aonde eles vão parar? Vamos continuar aqui, eu já estou terminando, eu acho que estou falando mais do que eu deveria, mas há uma maneira de você ver o seu Deus, que você ainda não viu. Você não tem que mudar de igreja para isso, você não tem que mudar de fé para isso, você tem que simplesmente sensibilizar seu coração. É isso. Sabe por quê? Nós não somos o corpo que nós temos, nós somos o Espírito que está dentro de nós. E nós nos movemos através do Espírito Santo, que é como um vento, que sopra onde quer. Eu vim falar isso por um motivo. Chega da igreja a andar por modismos. A igreja anda pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Sabe, aqueles 2 cegos estão mostrando isso. Pá! Esse é o passo dele.
Haviam outras pessoas com ele, mas eles sabiam os passos de Jesus. Quantos estão dispostos aqui, do fundo do coração, a aprender a ver Jesus e a segui-lo sem vê-lo? Mas ter uma experiência com ele, de dizer, é Jesus. Não é porque você quer mudar de igreja, não é porque você não quer. Não, tem gente que fala assim, Deus falou comigo que eu não preciso ser dizimista. Deus falou comigo que eu não preciso dar oferta. Pera lá, Deus está negando a palavra dele? Deus está falando para mim que eu não tenho que ser um com você, eu não gosto de você e pronto. Se a Bíblia fala para nós sermos um, hoje à noite eu devo falar alguma coisa sobre o princípio disso, não sei se vou falar tudo, mas pelo menos colocar o porquê. Jesus não batia tão forte assim, mas eles sabiam o jeito. Porque quando a pessoa é cega, Deus dá para ela outras capacidades. Como eles pediram e ele não respondeu, não foi pela voz. Foi pelos passos. Por isso, preste atenção. Você vai dizer, mas Jesus falou, eles ouvem minha voz e me seguem. Sim, mas e se ele ficar calado, como você fica? Você continua ouvindo a voz dele, porque voz é som. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Então, para você entender, vamos lá. João Batista, foram perguntar para João Batista, és tu o profeta, o Cristo que havia de vir? Ele disse, não. Quem é você? Ele disse, eu sou a... Não, eu sou a primeira voz. Voz é som. Voz não é palavra. Eu só sou a... Quando você... Eu não sei se tem algum fonoaudiólogo aqui. Se tiver, pode falar isso melhor do que eu. As suas pregas vocais, corda vocal, como falavam antigamente, são movidas... Elas têm que vibrar, elas vibram para ter som. E a sua mente põe lógica, por isso que você leva quase 2 anos para aprender a falar. E fala a vida toda. Se eu quiser só... Bom, não vou falar não, deixa para lá. Você entendeu? Ele disse, eu sou apenas o som que veio chamar. Porque quando um rei ia vir, tinha que ter o toque do chofar. Como não tocaram o chofar, João Batista era a voz, o som. Ele vem com a palavra, ele é a palavra, ele é a palavra, eu só sou o som. Ele é a palavra. Agora, veja bem, continue lendo aí, eu já estou terminando. Aonde eles pararam? Numa cova? Não! Quando chegou à casa, que casa era a casa dele? Quando você segue Jesus e você aprende essas pequenas coisas que só aquele que é nascido, preste atenção, o que Jesus vai falar, aquele que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Ninguém o entende, mas ele entende todas as coisas. Eles caíram numa cova? Não, onde que eles caíram? Na casa. Olha vocês aqui. Jesus mandou que eles entrassem, eles se aproximaram dele. Agora, veja a pergunta que ele faz a quem tinha feito todo esse esforço. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vê que é Deus que está falando, que é Ele que está se movendo, que é Ele que está se movendo, e no fundo, aquilo
que era para ser um motivo de fé, se transforma num motivo de dor. Olha a pergunta que Jesus faz para eles. Eu não sei, eu falei com vocês agora há pouco, que uma boa pergunta é melhor do que uma péssima resposta. Uma boa pergunta é capaz de orientar você. Uma má resposta pode fazer você desviar. Jesus disse: crede vós que eu posso fazer isso? Deixa eu falar num português mais claro. Vocês creem mesmo? Jesus pergunta para quem tinha andado ouvindo os passos dele. Vocês creem mesmo? Todos os outros que ele pediu, ele fez. Agora, para os cegos que estão ouvindo o passo dele, ele só fez isso por minha causa e por sua causa. Para a gente aprender, para nós aprendermos. Você crê mesmo? Olha o que está escrito na sua Bíblia, que eu posso fazer isso para vocês? Leia aí, está na sua Bíblia. Jesus pergunta para eles, Jesus não honra eles, dizendo, vocês aprenderam a ouvir meus passos, vocês aprenderam a ouvir o meu mover, vocês aprenderam a ouvir, sabe por quê? Deus não trabalha, Deus trabalha com a palavra e com o mover. Quando você não consegue entender a palavra, sobra o mover vem de intimidade com Ele. Quem pode dizer amém aqui, diga amém. Parece que eu estou falando grego, mas eu estou falando na linguagem que o seu espírito está entendendo. Eu estou quebrando cadeias hoje, que amarravam você dizendo, não, eu tenho que ser lógico. Sim, a nossa fé tem que ter, às vezes, a razão, mas a razão da nossa fé não é a razão do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Nós somos diferentes. Diga para o irmão que está do seu lado, você é diferente. Você ouve diferente. Você fala diferente. Você age diferente. Aleluia! Vamos lá. Jesus disse, vocês creem mesmo? Espera lá, você pergunta para alguém que está andando, ouvindo o pé do outro. Sabe por quê? Dá raiva de você andar e ninguém te responder. Dá raiva quando você pede alguma coisa para Deus e parece que Ele não ouve, ou você se sente pequeno. Primeiro você culpa a igreja, culpa o pastor, depois culpa a igreja, depois você culpa a Deus, daqui a pouco você está desviado. Jesus perguntou para eles, vocês continuam crendo? Olha, você curou a filha, ressuscitou a filha do homem lá que nós ouvimos, curou uma mulher no meio do caminho, curou o outro lá do outro lado. Está curando todo mundo, nós estamos andando, sendo cego. Esses cegos é uma figura minha e sua. É um desafio aprender a ouvir. Me falaram que vocês agora de manhã são daqueles, e os que estão assistindo pelo vídeo também, são daqueles que gostam mais de estar na presença de Deus. Que não vem apenas bater cartão na igreja, que não creem que profetizando as nações é um clube, não, que vocês são a igreja do Senhor, reunidas aqui. Então, aprendam a ouvir o mover dEle, não só a voz, mas o mover dEle. O mover de Deus não vai te liberar para fazer o que Ele não mandou fazer. O mover de Deus não vai fazer uma experiência com Deus, não vai fazer liberar você para fazer besteira, para fazer coisa errada. Fui falar com Deus. Deus falou comigo para separar mesmo. Você nunca vai ouvir isso de Deus. Você pode até fazer. Eu não estou dizendo que você não pode fazer, mas não ponha as palavras na boca de Deus que Ele não falou.
Eu não disse que ele não vai te abençoar. Eu disse apenas, não ponha as palavras na boca de Deus. Eu vou contar rapidamente um testemunho e vou terminar. Estou quase terminando. Eu preciso terminar, mas ainda dá tempo aqui. Pelo menos pelo que eu acho que eu tenho. Eu tinha uma caravana. Eu comprei uma caravana. Na verdade, eu tinha duas. Caravana era do Opala. E quem gosta de Opala sabe que... Entendeu? Gosta, é um Chevrolet, gosta de Opala. Um dia eu fui levar a filmadora da igreja para arrumar para o culto da noite, na tarde. E o lugar era um prédio, a loja ficava no subsolo, tinha os pilares do prédio. Eu entrei direitinho com a caravana, mas aqui não cabia. Parece que os engenheiros às vezes fazem um negócio para não caber. Deu para mostrar se é motorista ou não. Tá, eu coloquei o carro. Na hora que eu fui sair, tinha um rapazinho. Eu falei, você me ajuda? Olha para o lado de cá, porque estava assim, colado. Quando eu fui sair, bateu. Eu falei, olha para lá que eu olho para cá. Ele olhou para o mesmo lado que eu, ele entendeu errado. Aí eu só vi fazer assim, plaque. Eu sou um ser humano igualzinho a você. Não adianta falar que eu disse, glória a Deus. Eu fiquei com raiva. A Bíblia fala, irai-vos, não pequei. Então pronto. Só que eu sabia que eu não podia culpar o rapaz, ele tinha entendido errado. Eu fui direto. Olha como você vai aprendendo a conhecer o mundo espiritual. A mesma sabe disso a história, ela já me ouviu contar isso. Nessa época ela era lá de Belo Horizonte. Eu apontei, não para o menino. Eu falei, diabo, esse menino ouviu errado. Deixe-me dizer uma coisa para você sobre som. Um dia eu vou te ensinar como que é a voz de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho sobre som. A Bíblia chama o diabo do quê? Príncipe. Vamos lá, você estava na escola bíblica agora há pouco, das potestades do inferno. Certo? Não. Príncipe das potestades do ar. Muitas vezes, sabe que quando você fala um negócio, o outro entende errado, ele pega a coisa no ar e troca para você brigar com o seu irmão. Está aprendendo a ouvir o som. Está aprendendo a ouvir o som. Por isso, que muitas vezes, Paulo sabia disso. Uma vez ele estava num lugar, uma menina começou a gritar, esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus. Você não quer chegar numa cidade, todo mundo, e uma menina, esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus. Ele falou, sai dela, Satanás. Sabe, esse entendimento, esse discernimento, é para quem aprende a ouvir o som do céu. O som que só Deus é capaz de fazer. E dirigir você através da palavra dele e do Espírito. Eu falei, Satanás, você trocou coisa do menino, não trocou? Pois é, eu quero meu carro consertado. Você diria o quê? Deus. Senhor, por quê? Quantas vezes você faz isso com Deus? Sendo que a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você. Por que Deus? Parece novela mexicana. Deus, meu amado, se veio para tomar, não é Deus. Se veio para tirar, Deus, se for tirar, Ele te avisa. Ai, isso é um assunto para um outro capítulo, mas fica para lá. Veja bem, eu disse, eu quero esse dinheiro. Só que eu voltei para a minha humanidade. Passaram uns 3 meses, 4 meses,
Eu sem dinheiro para consertar, eu estava apertado, sem dinheiro para consertar a lataria do carro. Eu não sei como é que vocês falam, aqui em São Paulo é funilaria, lá em Belo Horizonte é lataria. Sem dinheiro para arrumar, e arrumando, você imagina, se você gosta de um carro, e você anda com um carro amassado. Os homens sabem do que eu estou falando. Mulher não liga muito não, mas os homens sabem do que eu estou falando. Sabe? Não adianta balançar a cabeça, não, minha irmã. É só olhar para dentro do carro de uma mulher. A casa é arrumadinha, mas olha para dentro do carro que você vai ver a diferença. Entendeu? E olha a diferença para ver o homem. O homem, a casa é bagunçada, mas o carro é arrumadinho. Então, por isso que eu estou falando isso. Bom, bateu, e eu rodando, quando eu olhava aquilo, só que eu nunca falei para Deus, Senhor, eu quero isso. Não foi Deus que me fez bater. Eu tinha entendimento na hora. E eu já tinha aprendido, por outros motivos, que eu não vou falar agora. Se o diabo tem servo para mandar tirar, ele tem que ter servo para mandar devolver. Alguém pode dizer amém aqui? Eu estou falando de um Deus que é fiel a você, e ao invés de você ficar reclamando com Deus de alguma coisa que te foi tirada, você vai falar com quem te tirou. Satanás, de volta aqui, você perdeu, eu quero, é meu, é meu. Acabou. Ah, estou doente, vou morrer. Vai não. Jesus te deu vida e vida com abundância, e Ele te deu saúde. Salvação vem do grego só que significa tudo que você precisa. Não está falando só do céu, aqui também. Tanto é que vocês vão ver o que ele vai falar para o céu. Eu já vou terminar. Deixa eu só terminar o caso da caravana. Um dia, aí eu voltei para a minha humanidade, que é o que a gente faz. A gente vive mais na nossa humanidade. Eu não estou falando que está errado, mas aprenda. Por isso, 300 metros, 200 metros, 10 metros, 2 quilômetros, 3 quilômetros, aprendendo apenas a ouvir os passos, apenas aquilo que ninguém mais consegue ouvir, mas dirige a você. Aonde? Para casa. Não é para fora da casa, é para casa de Deus, para casa dele. Ele podia ter parado debaixo de uma árvore qualquer, ele parou dentro da casa dele. Isso é uma figura também, tá? Deus não vai te deixar lá fora, é para dentro da casa dele, porque a casa dele é chamada casa de oração para todas as nações. Agora veja bem, eu estou lá, a minha irmã me liga. A irmã na época era minha secretária, ela me chama de Kim. Kim, olha, tem um negócio lá, ligaram aqui do banco, lá do Paraná. Você não tinha encerrado aquela conta? Eu falei, encerrei. Pois é, estão falando que depositaram lá para você, que você tem dinheiro lá. Banco nunca erra para você, ele só erra para eles. Eu falei assim, ó, Ninha, chama ela de Ninha. Ninha, deixa eu te falar um negócio. Ó, deixa isso aí, que você vai ver daqui a pouco, eles vão tirar e... Se vou falar que vai, senão eu vou ter que pagar tudo de novo, deixa isso para lá. Mais um mês, de novo. Kim, o pessoal do banco está ligando por causa do seu imposto de renda. Eu estou sem saber o que eu faço. Tem um dinheiro lá. Fala, Ninha, deixa esse trem para lá, daqui a pouco eles vão perder, eu já fechei essa conta mesmo. Conta fechada. Conta fechada. Sabe? Quando você crê no poder de Deus, Deus é capaz de abrir conta e fechar conta para você. E não adianta você ficar olhando para mim com essa cara de ele não pode. Ele pode, 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 ele pode. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Agora, preste atenção. Um dia eu cheguei em casa, sabe? Eu não faço mais. Eu cheguei em casa cansado, depois de um culto. Coloquei na televisão, nem que eu assisto. Você sabe quando não tem. Você sabe quando aquele dia que não tem notícia nenhuma para dar? Que eles arrumam qualquer coisa, por que o pássaro voou não sei aonde, para fechar o espaço da notícia? Pois é. Eles foram falar sobre lanternagem.
Eu não sei como é que vocês falam no Rio. Funilaria. Aí mostraram lá. Eu estou lá deitado. Nem liguei para aquilo. Com o carro batido lá fora. Nós estamos aqui, o repórter, nós estamos aqui na funilaria, era a reportagem era de São Paulo, então tem aqui uma caravana. Cinza. A minha era cinza. Fica muito caro para arrumar isso. Aí chegou o dono, não, isso aqui é coisa simples, fica em tanto. O tanto que minha irmã falou, que ficava para arrumar, era o tanto que tinha no banco, era o tanto que ficava para arrumar. Eu peguei o telefone na hora, eu falei, Ninha, tem um cheque com você, manda tirar esse dinheiro aí que eu vou roubar meu carro. Sabe, se você não entendeu, vou falar de novo. Lembra da primeira confissão que eu tinha feito? Diabo, você teve servo para mudar a palavra. Você vai ter que estar, agora eu quero de volta. Foi Deus que me deu esse carro. Esse carro é dele, para usar para ele, para a obra dele. Foi o que eu falei na hora que eu estava com raiva. Que bênção que se a gente, na hora da raiva, a gente só falasse coisas assim pela fé. Mandei arrumar o carro. Ninguém pediu aquele dinheiro. Isso não aconteceu comigo uma vez só, não. Sabe, quando você aprende a ouvir os passos, começa a acontecer com você coisas que você nunca pensou que poderia acontecer. Quem crê nisso aqui, levante a mão para o Pai. Aí Jesus com a notícia já rodando o país que ele tinha ressuscitado a menina, ele pergunta, você crê que eu posso fazer isso? Eu estou perguntando para você, você crê que ele pode fazer isso? Você crê que ele pode fazer? Você crê que ele pode restaurar? Sabe, demorou, mas chegou. Sabe por que às vezes demora? É para você continuar crendo e a sua fé aumentar. Não é para você voltar depressa. Ele está mostrando ali que um cego, quando guia outro cego, cai no buraco. Mas um cego, quando é guiado pela luz do mundo, aleluia, cai na casa de Deus e é abençoado. E é isso que está acontecendo nessa manhã. É isso que está acontecendo aqui agora. Agora preste atenção no que eu já estou terminando. Jesus imediatamente vai dizer, seja feito. Preste atenção, eu já disse, não foi aqui que eu disse isso não, mas Jesus tocou nos olhos. Poucas vezes Jesus vai tocar em alguém. Eu não vou poder falar aqui porque ele tocou, mas Jesus toca nos olhos deles e imediatamente a fé que eles proclamaram pelo caminho, ouvindo que apenas o som se materializou quando Jesus falou e tocou. O que você precisa? Se você veio até aqui hoje, Deus te trouxe. Alguns, talvez até sem saber, mas ouvindo-o. Agora é hora dele tocar. Mas antes ele vai te perguntar, você continua crendo? Você continua crendo? Você quer dar a sua vida para Ele? Sabe? Vocês acreditam nisso mesmo? Quantos de nós já deixamos de acreditar que Ele é capaz de fazer isso? Quantos que nós deixamos de acreditar que Ele pode entrar no nosso casamento e mudar? Tocar no nosso filho e mudar, no nossa filha e mudar? Quantos de nós já deixou de acreditar no dom que nós temos, no chamado que Ele nos deu? Desaprendemos de ouvir Ele andar. Agora a próxima palavra, amados, perdão, não vai dar para falar, eu vou ter que terminar. Mas isso é sensacional. Jesus os ameaça. Meu Deus! A palavra traduzida como do grego para cá, Jesus vai ameaçar, não é ameaçar de, fala duro com eles, não fala para ninguém. Agora como é que você vai falar? Não fala para ninguém. Olha a Bíblia. Como
que você vai falar? 2 cegos? Eles vão continuar fingindo que era cego? Não! Esse ameaçar tem uma coisa. Não fala como é que vocês conseguiram chegar até aqui. Porque nem todos vão entender isso, mas vocês hoje, agora que Ele morreu e ressuscitou e o Espírito está em nós, nós aprendemos a ouvir o quê? O sopro dEle, o respirar dEle. É isso que nos faz diferente. É isso que faz a nossa oração. E o mais interessante é que o próximo versículo, eles é lógico que não iam fazer isso. E o próximo versículo vai dizer, logo que eles saíram, trouxeram para ele um homem mudo, endemoniado, e Jesus logo vai curar sem falar mais nada. Mas para eles tiveram mais dificuldade, porque Jesus está ensinando para mim e para você, para a igreja dele, para os discípulos dele, que ele estava começando a chamar. Se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que ouvir meus passos, a minha voz, minha palavra, e vocês vão ter que estar tão comigo, que até o jeito de eu andar, não foi à toa que eu, como Deus, me fiz carne, e estou andando entre vocês. O jeito de eu andar é diferente, e é esse o jeito que faz com que você seja curado, que você não caia no buraco, mas que os seus olhos sejam abertos. Esses cegos, é lógico que todos viram o testemunho, quando perguntaram, foi Jesus, mas ninguém perguntou como você chegou até Ele. Como nós chegamos até Jesus? Como você chegou até Jesus? Você ouviu o CD da pastora? Vocês me contaram como? Como é que vocês chegaram até Jesus? A maior parte de nós veio sem saber, mas era Ele. E Ele perguntou aqui, como eu estou perguntando hoje, você crê que eu posso realmente te levar para o céu? Você quer que eu possa mudar a sua vida? Fique em pé no seu lugar. Quantos nessa noite, nessa manhã, querem algo para a sua vida, tão poderoso, e querem dizer, Senhor, independente do milagre que eu preciso, eu quero aprender a te ver e te ouvir, diferente, aonde o Senhor está, do jeito que o Senhor está. Alguns vão ver, que quando você achou que Ele te abandonou, Ele estava mais perto de você, do que antes. Quantos entenderam isso? Pastora, deu para entender, pastores? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? Eu não estou falando sobre ver o que todo mundo vê, fazer o que todo mundo faz. Nesse capítulo inteiro, eu desafio você, eu convido você, a todos vocês, a vocês que estão pela internet, a ler o capítulo. Foi o único caso que ele não respondeu na hora, que ele permitiu que os outros aprendessem a ouvir o que ninguém ouve, porque ele sabe que você tem algo dentro de você, que ele já pôs, para trazê-lo à casa dele. Erga as mãos para o Pai. Eu quero fazer 2 orações, bem rápidas. A primeira, eu vou começar pelo mais prático. Quantos precisam de um milagre aqui? Como eu falei, eu queria realmente orar, impor as mãos, não vai dar tempo. Vamos ver se numa próxima vez eu faço isso, se Deus permitir. Mas não depende de eu impor as mãos, Ele está impondo as mãos sobre você. Quantos creem? Preste atenção. Eu vou fazer na fila do pastor fulano. Tem gente que faz. Eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que está certo. Mas às vezes tem gente que acha que não entrou na fila, que alguém não tocou em você, que você não recebeu. Você está procurando o toque do homem ou o toque de Deus? Deus está tocando para você e agora onde você está agora? Onde você está agora? Onde você está agora? Onde você está agora? Erga as suas mãos. A semana está começando. Vamos começar aprendendo que Ele vai nos responder, se nós continuarmos crendo. Aleluia! Se você prestar atenção, o milagre
principal desse capítulo vai acontecer com o homem que continuou crendo, e vai terminar com esses cegos que continuam crendo. O mais importante não é desistir no meio do caminho, é continuar crendo. Seja vendo, seja ouvindo o que Ele está falando. Erga as mãos para o Pai. Quem precisa de um milagre, diga comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na tua casa. Esse lugar é consagrado para ser a tua casa, e eu sou tua igreja, teu corpo. Senhor, toque em mim agora, porque eu continuo crendo. Senhor, eu não desisti de crer que o Senhor pode fazer isso na minha vida, que o Senhor já fez em Cristo Jesus. Senhor, tua bênção é sobre mim, e eu não vou duvidar disso. Senhor, teu milagre é meu. Senhor, o que me rouba não é o Senhor, porque o Senhor não é o ladrão. Eu recebo agora. Põe a mão sobre a altura do seu peito. Se você precisa, seja do que for, não interessa, você está desenganado, você tem uma semana de vida, está mudando isso agora. Deus está mudando isso agora. Os homens te deram isso, você buscou no lugar certo, você buscou na casa de Deus, na casa de Cristo. Recebe teu milagre agora. Senhor, que cada um que está aqui nessa manhã, que precisa, ó Deus, de uma libertação, de uma cura, de uma bênção, Senhor, para a sua família, de uma bênção para o seu lar, que receba nesse momento, Senhor, em nome de Jesus.